Olá, YouTube! Para vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Eu e minha trupe aqui, ó, maravilhosa, esse tanto da galera aqui falando sobre arte, maravilhosos, né? Eu tinha o significado de trupe, eu acho que era conjunto de artistas, então é isso mesmo, né? Então nós somos uma trupe. Olha só, estamos na nossa aula 11. Olha só que maravilha. Se você quer ver as aulas antigas, é só procurar aqui no nosso canal, aqui embaixo, em falar. Vai deixando a sua curtida, vai compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal aqui embaixo e, se quiser, pode comentar também. E nesse canal vai ter a nossa playlist lá com todas as nossas 11 aulas para você deste livro tão maravilhoso do Leon Denis chamado Espiritismo na Arte. Para você que queira entrar no nosso grupo para poder conversar com a gente aqui no Zoom, todas as terças-feiras, 18h30 até 19, até 19h30, 20 horas. Tem também um link aqui embaixo na descrição. É só você ir lá, clicar, que ele vai te levar direto no seu WhatsApp Web para o nosso grupo. Seja bem-vindo. Venha discutir arte com a gente através e com o olhar do Espiritismo. Hoje nós vamos continuar a nossa aula, né? Da psicografia agora, que acertei realmente, né, Bruno? É a psicografia do O Esteta, né? E agora a gente tem que ver onde exatamente parou, mas eu acho que se você abrir aí a gente consegue, né, Bruno? Eu lembro. Se você quiser, eu até leio o finalzinho do último capítulo para retomar. Beleza, show de bola. Hoje nós Capítulo não, parágrafo. Perdão. estamos sendo guiados por esse maravilhoso, lindo, e hoje e na aula passada, maravilhoso, lindo, Bruno Santa Ana. Maravilhoso. Vamos lá. Até essa psicografia do Esteta, para quem não estava semana passada, não sei se tem alguém aqui que não estava lá, a gente estava falando da inspiração. Ele trouxe uma psicografia que fala exclusivamente da inspiração. E ele fala aqui que a inspiração ela pode ter dois tipos. Ele chama de inspiração pessoal, que é uma inspiração que acontece na gente por resquícios de trabalhos que nós já fizemos e de habilidades que nós já adquirimos. Então, se nós temos uma habilidade nessa certa encarnação, se a gente tem alguma facilidade com qualquer tipo de arte ou qualquer tipo de coisa, porque a inspiração pode servir para várias coisas, não apenas para a arte, mas nesse caso nós estamos falando com certeza virado para a arte. Se nós temos alguma facilidade com algum tipo de arte, seja com desenho, com a dança, com a música, isso é porque em vidas passadas nós trabalhamos esse aspecto na nossa vida e nós acabamos trazendo isso para nós. E ele diz aqui que essa inspiração ela tem um caráter humano. E ele diz que ela em geral é fria, ela não é animada pelas luzes divinas, porque não é necessário que Deus dê diretamente para a gente, Deus e a espiritualidade superior, deem direto para a gente para que a gente possa realizar esse tipo de arte. Esse tipo de arte já é intrínseco de nós e nós podemos usá-lo ao nosso bel prazer, para o bem ou para o mal, dependendo da nossa consciência, do nosso nível de elevação, nível de evolução espiritual, e é alguma coisa que tem caráter exclusivamente humano. E ele diz da outra... Você quer falar, Baiano? Não, desculpa, Bruno. É porque ali em cima estava falando, né, para a gente não confundir. Esse dom, para os que não são iniciados, se denominará inspiração, que na verdade, quando a gente fala que uma pessoa realmente tem um dom, é porque de fato se dá o dom, né? É isso mesmo, e não uma inspiração. Então, a gente vê aqueles vários vídeos das criancinhas tocando, né, que a gente deu como exemplo na aula passada, tocando lindamente e tal, etc. Aquilo realmente é um dom, né? E se dá por uma questão física, né? Não uma questão evolutiva. Então, necessariamente, essas crianças
podem ou não fazer a arte voltada para o belo, né, que é diferente, e podem vir a ter essas inspirações do mundo maior. Mas no caso, essa técnica que eles têm, né, aprimorada desde criança, são de vidas anteriores que eles trouxeram e não necessariamente se dá como inspiração, mas sim como um dom, como eles mesmos falam ali. Sim, provavelmente é uma questão de linguagem diferente e de forma diferente de interpretar, porque nós, brasileiros que falamos português, que somos espíritas, entendemos a inspiração como algo que vem de outros espíritos para nós. Mas vamos lembrar que o Stetta trouxe essa lição na França de 1800 e não sei quando, 1900 e pouquinho, e lá eles têm uma denominação diferente para as coisas e talvez eles chamassem esse tipo de coisa de inspiração também. Então a gente tem que lembrar que essas coisas às vezes têm um conflito por conta da linguagem e da época. E é um pouco essa definição que ele dá um pouco diferente da inspiração que a gente tem, que é o segundo tipo de inspiração que ele vai falar para nós, que ele diz que para tornar essa inspiração, esse dom, vamos trazer para uma linguagem mais nossa, para tornar esse dom mais belo, mais elevado, é preciso impregná-lo de ideal e fluidos que emanam do foco divino. Então aqui ele está falando da inspiração que vem do mais alto, das esferas superiores, dos espíritos mais evoluídos que nós. Ele diz que os amigos invisíveis velam por nós quando eles sentem que nós somos dignos de sermos protegidos e encorajados. E aí eles vão sentir esse dom na gente, eles vão sentir que nós estamos fazendo a arte com esse dom que a gente tem, e eles vão, para tornar ela mais brilhante, para tornar ela mais bela, para realmente trazer de fato o elemento espiritual e divino que a arte tem e que nós vemos em muitas formas de arte, em muitas apresentações artísticas, em desenhos, em danças, em músicas. Eles fazem uma prece e, se Deus permite que isso aconteça, porque, é claro, nada vai acontecer se Deus achar que é melhor que não aconteça, porque ele é a inteligência divina, ele criou e rege a vida de todos nós. Então, se Deus permite, eles vão, em esferas superiores, buscar os elementos da vida criadora que vão alimentar essa pequena chama que a gente tem, porque nós não somos capazes hoje, com o nosso nível de elevação e com a nossa materialização, capazes de criar, de causar uma chama muito grande, de causar uma luz muito grande, como a música que o Baiano tocou pra gente mais cedo falou, e iluminar todo o ambiente, toda a casa. Mas se nós somos dignos de sermos protegidos e encorajados, a gente falou na semana passada que ser digno é buscar. Se você busca o bem, você é digno. Você não precisa ser bom para ser digno. Você precisa buscar, você precisa tentar. E se você tenta, se você busca, se você realmente faz aquilo com a intenção do bem, eles vão poder alimentar aquilo que você está fazendo com os que eles chamam de elementos da vida criadora, e aí essa pequena chama vai virar centelhas de talento. Então, até agora foi isso que o Stetta conversou com a gente sobre a inspiração, que existem inspirações diferentes na definição que ele nos dá, e que uma delas é humana, de caráter evolutivo, que nós trazemos conosco, e a outra ela é de caráter divino, que é trazida por nós, por espíritos superiores, para que eles possam ajudar para que a nossa arte se torne mais bela e toque mais pessoas. E aí depois ele vai continuar falando. Pode acontecer que o corpo humano seja um pouco perturbado por essas forças. Quando os átomos físicos não podem resistir a esse influxo, produz uma desordem no organismo. É uma coisa que a gente conversou, eu não lembro exatamente, se alguém me lembrar pode falar, por favor, de qual foi a citação que ele estava falando, que ele falava que é como se uma chama que queimava o corpo dele quando o artista estava recebendo a inspiração. E é exatamente isso. Se a gente não tem um corpo físico preparado o suficiente,
isso vai causar uma desordem no nosso organismo. E ele fala, é o que explica os homens de talento terem algumas vezes falta de equilíbrio. A gente já viu várias vezes as frases tipo assim, os mais loucos é que são os gênios. Todo mundo já ouviu falar disso. E isso aqui está explicado aqui. Porque muitas vezes, quando a gente recebe muita energia, a gente não está preparado para receber esse tudo de energia. A gente, na nossa condição, pode acabar um pouco baqueado com essa energia toda. Porque, querendo ou não, essa energia vai entorpecer os nossos sentidos, essa energia vai trazer algo para a gente que é muito fora da nossa realidade carnal. Se a gente não estiver, de fato, preparado para isso, a gente pode acabar se desequilibrando. Tem uma das citações também diz que de um dos artistas também, ele falou por se entregar demais, isso demonstrou o quanto ele, por conta de se entregar, ter morrido mais cedo, né? Ter morrido jovem, agora eu não lembro qual que foi, Acho que era Rafael. Rafael, esse mesmo. E isso mostra o quanto é importante o trabalho, mas o quanto é importante também a gente estar equilibrado emocionalmente na hora de fazer o trabalho. Então, aquela prece sempre antes das apresentações, é tudo muito importante para que a gente consiga manter a integridade do nosso corpo físico, que é o que está mantendo a gente nessa encarnação, que é um dos bens mais importantes que Deus deu para a gente. É importante dizer também, Bruno, que realmente a gente tem até alguns exemplos, né, de coisas singelas, que na minha opinião são singelas mesmo, né, comparado a esses tipos de energia que as pessoas usam, né, fazem na verdade, né, sentem, ou mal, mas eu sempre dou exemplo da apresentação que a gente fez da Um Som para mudar o mundo, né? E aí a gente interpretou alguns nomes importantes na Terra que mudaram o mundo, né? E aí Sofia ela interpretou Jesus. E aí a gente tinha que sentir Jesus. Imagina a pessoa sentir Jesus. Aí a gente fez uma experiência dentro da casa lá da federação desse sentimento, né, de Jesus, de cada um sentir o personagem e tal, etc. E Sofia simplesmente não conseguia se mexer, porque a energia era tão forte, tão grande, tão gigante, né? Quando ela se conectou de verdade com Jesus, que ela não conseguia se mexer. E eu falo é singelo, porque ela não deve ter sentido nem 0,00001% da energia do mestre, né? Eu, por exemplo, que interpretei Martin Luther King, sentia a energia do cara. Meu irmão, amigo, é doideira, velho. A energia era gigante, parece que eu tava ocupando a sala toda, sabe? E aí a gente entende como essa energia pode ser usada, né? Nesses grandes palestrantes aí, como eles conseguem cativar as pessoas através dessa energia, né? Que eles têm através da fala. E é isso que você falou. Outra coisa também, né, Bruno? A gente vê muitos artistas que sucumbem a muita coisa porque não conseguem lidar com a arte em si, né? Mesmo que seja uma arte ainda mundana, mas ele não consegue, ele fica meio que descontrolado, então eles usam muito entorpecentes e tal para poder esquecer um pouco daquilo que vive, né? Então, assim, é muito claro essa questão da energia artística que a gente carrega e o quanto é importante a gente ter o controle dela. Matheus, Sheila aqui. Pode falar. Não seria, estou ouvindo aqui porque eu estou trabalhando, cuidando de mudança, mas eu estou aqui ouvindo vocês, por exemplo, essa experiência que você teve, né? Você falou que parecia que você estava do tamanho da sala. Não foi também uma expansibilidade do seu perispírito? Você expandiu o seu perispírito, não teria sido isso, não? Porque para você fazer a conexão, você expandiu as suas potencialidades. Não teria sido isso também? Também, Isso mas também. eu senti que meu peito ia explodir também. Então, assim, é como se meu corpo ia
fosse explodir de tanta energia que tinha dentro de mim mesmo, entendeu? Então, sim, com certeza. Você se expandiu, isso é uma teoria, tá? Então, você expandiu o seu perispírito e teve contato mais intenso com as energias da espiritualidade. Daí, essa sensação, né, descomunal e intensa. E vocês falando também que pode se dividir e essa... Agora eu esqueci o pedacinho que você lê, mas essa inspiração pode ser do indivíduo, né, do artista, e também espiritual, vamos dizer assim. Talvez aconteça algo semelhante também com o artista, né? Que muitas vezes ele se conecta com a espiritualidade e, como vocês falaram, ele não tem o equilíbrio suficiente, né, para suportar tanta energia, tanta emanação dos espíritos, né? Que muitas vezes muitos artistas são médiums, né? Muitos artistas são médios e não sabem, né? Então, daí essa situação toda, né? Que muitas vezes acontece pela mediunidade, né? Quer dizer, tudo isso é um achismo, tá? Não vi isso em lugar nenhum. Eu estou deduzindo, né? Se eu estiver errada, alguém pode se contrapor à minha ideia, né? Como muitos artistas são médiums e têm uma mediunidade desequilibrada. Daí que falo, né? São loucos, são malucos e resvalam muitas vezes para situações complicadas, né? Que se alguém quiser fazer uma análise aí do que eu falei, eu agradeço, inclusive. No livro Juventude, Sexualidade e Espiritismo, que ele fala sobre, e também na Gênese, que é uma parte que explica muito bem sobre a força e a energia sexual, que é a energia responsável pela criação e pela atração. Nós sabemos que nós criamos arte, quando nós fazemos arte, nós estamos criando algo. Então, de fato, é a energia sexual que vai perguntar toda essa inspiração. Nós não somos capazes de manipular ela de uma forma muito, muito grande. A gente manipula ela ainda muito na matéria. A gente manipula as cordas para fazer um som, a gente manipula as nossas cordas vocais para impulsionar o som. E nós ainda não somos capazes de manipular toda essa energia que é canalizada para a gente conseguir criar coisas muito belas. A experiência da Sofia, que ele falou, por exemplo, a Sofia ficou paralisada. Provavelmente ela não conseguia lidar com tanta energia assim. Pra gente ter uma ideia, a energia que Jesus canaliza, ele foi um dos corresponsáveis pela criação da Terra. Ele é um dos co-criadores desse planeta. Ele fez tudo se agrupar da maneira que tinha que se agrupar. Então, a energia que ele é capaz de manipular é brutal comparado a qualquer coisa que a gente consegue imaginar. E esse tipo de energia, assim como mediunidade em outros tipos, ela é muito capaz de entorpecer os nossos sentidos, ela é muito capaz de trazer a gente para um estado de transe que às vezes ele chega a ser prazeroso para o médium. Eu li uma experiência dessa em Os Mensageiros, que um dos médiums, ele era um médium vidente com a mediunidade extremamente desenvolvida. Só que como ele chegou a ficar viciado, ele queria sempre saber das coisas que aconteceram nas vidas passadas dele, o que aconteceu com os amigos das vidas dele, quem eram esses amigos nas vidas passadas, o que aconteceu com os amigos das vidas passadas, e esse entorpecimento dos sentidos acabou trazendo muitas coisas ruins para ele. Ele acabou perdendo a sua mediunidade na vida e ele foi pro plano espiritual com uma dívida muito grande. Então, possivelmente, com artistas médiums possa acontecer a mesma coisa. Esse entorpecimento dos sentidos ele pode trazer, de fato, mesmo um vício
se você não sabe lidar bem com eles, se você não consegue lidar bem com os seus sentimentos e com o que você vai fazer com aquilo que foi te dado. Então, muito provavelmente, isso acontece com alguns. É claro que podem existir outros casos, que são outras coisas. A gente não pode generalizar e dizer que todo artista é médium, todo artista... não, tipo, médium todo mundo é, mas todo artista é médium ostensivo, todo artista que ficou maluco é porque não conseguia gerir a energia. Mas é muito provável que isso tenha acontecido por conta de todos os apontamentos que a gente vê e que acontece de fato, e dos relatos que a gente tem de outros tipos de mediunidade trazendo coisas parecidas. O Baiano não quer falar nada, não? O Baiano sempre tá com a cara de que ele quer explicar pra gente tudo que tá... Mostrava assim, ele pegar na mão da gente e falar assim, esse é o caminho. Beleza. Então, eu vou seguir aqui com a leitura. Eis a explicação material do fenômeno. O que sentirá o ser sob o efeito de uma inspiração? Se ele é suficientemente sensível, quando uma ideia, um pensamento que ele não podia prever, aflorar em seu cérebro, ele o assimilará como um receptor telefônico que recebe ondas elétricas e vibra a sua passagem. O Baiano já tinha falado isso pra gente, que às vezes um negócio vem na sua cabeça como se fosse de fora. Eu não tenho muita experiência com isso, eu não posso dizer muito bem. Se o Baiano quiser explicar mais uma vez e falar pra gente como que é o processo dele, porque parece muito interessante e casa muito bem com isso aí que ele tá falando. Cara, às vezes, na verdade, é um processo, não tem uma forma pronta, né? Mas muito do processo se dá por uma inspiração. Mas é isso que eu tenho falado até nessa pandemia. Eu acho que por conta das reuniões mediúnicas não estarem acontecendo, eu acho que os espíritos têm feito da inspiração uma forma muito de poder atuar na sociedade. E é só você parar e se conectar a eles que você consegue realmente algumas inspirações assim. E é isso mesmo que eles falaram, né? E é por isso que é bom a gente fazer a prece, né, Bruno? Sempre, né? Em toda reunião que a gente faz, a gente tem que fazer, que a gente inicia, a gente tem que fazer uma prece e acabar com a prece também. Porque aí a gente sempre fica conectado àquele tipo de vibração, aquele tipo de espírito que está, às vezes, nos oferecendo algum conhecimento. E aí pode vir em qualquer lugar, né? Pode vir dentro da casa espírita, pode vir na sua casa, pode vir no ônibus, etc. Mas é esse telefonezinho mesmo, né? Assim, tipo, ligou para você, bateu na sua cabeça, amigo, acabou. É desse jeito mesmo. É como se fosse uma ligação, né? Às vezes chega um negócio assim de você, tá bom, já sei, tal, etc. Tá bom. Não, foi que nem os espíritos assim, eu tenho falado. Eu tava aqui em casa lavando minhas máscaras para o Covid, né? As máscaras de rosto. Aí eu falei assim, caraca, agora a gente tá fazendo estudo da arte, né? Sei lá, seria legal escrever, se eu participasse da escritura de um livro. Aí eu vi na minha cabeça assim, você quer participar? É só a gente começar. Só que aí você vai ter que começar a estudar, fazer mediunidade e tal, etc. Eu falei, não, deixa. Eu falei com a pessoa na minha cabeça, não, deixa. Eu não estou preparado para isso, não. Então é assim mesmo, cara. A Laura levantou a mão. Não, para acrescentar nessa questão que desde o começo está sendo comentada sobre a prece, né? A importância dela, principalmente nos trabalhos voltados para a arte. E, assim, são coisas que muitas vezes a gente não percebe. A gente acha que essa questão da prece é só em momentos de apresentação ou momentos que a gente vai falar ao público de alguma forma. E não, a partir do momento que eu estou trabalhando como artista espírita dentro do meu lar e for começar a produzir algo, seja, por exemplo,
a inspiração de uma música, ou então simplesmente a desenhar. Eu quero desenhar e vou desenhando. A gente tem que ter a noção da prece, porque eu tenho um exemplo muito claro que aconteceu recentemente, né, no meu grupo de música, que um dos integrantes ele estava produzindo o vídeo, fazendo a edição do vídeo, e é algo que a gente não para muito, né? Eu tô aqui mexendo no computador, vou continuar uma edição do vídeo lá do grupo. Só que na nossa cabeça a gente não tá com o grupo, não tá naquele momento, não tá dentro do centro espírita, né? Não tá se reunindo virtualmente, então não precisa. E aí a gente acha, né? Aí, quando foi um tempo depois, ele manda uma mensagem desesperada dizendo assim: eu acho que meu computador ou vai explodir ou tem alguém aqui junto comigo. Porque o computador começou a travar, a renderização do vídeo passou para quase 10 horas tentando renderizar. O computador começou a fazer barulho esquisito. Aí depois ele disse que começou a sentir uma fungada perto dele. Aí a gente, meu filho, ore. Você orou antes de começar? E ele, orei, mas aquela oração assim, sabe? Aí eu fiz, pois ore de novo, porque a gente tem que ter esse cuidado. E é algo muito interessante que acontece sem nem a gente perceber. É uma coisinha simples que a gente acha que não tem nada a ver e influencia muito. Depois da oração, o computador começou a voltar ao normal. Ele também conseguiu, não sentiu mais nada, né, lá no ambiente, mas assim, para ele achava que ele não tinha essa mediunidade ostensiva, mas naquele momento específico ele percebeu, ele disse, não, eu sou uma pedra, eu nunca senti nada. Não é possível um negócio desse, gente, mas é mediunidade. Ele já chegou assim, ó, me diga o que é. Me diga, por favor, que não é mediunidade ostensiva. Eu disse, então, eu tenho uma notícia para lhe contar. Que medroso, nunca vi, né? Ô, Jesus, dando aula para evangelização, os meus filhos não têm, os meus meninos não têm medo, não, de espírito, não tem medo, não. É, rapaz, mas aí quando chega adulto, fica medo de espírito. Gente, ó, a Sheila levantou a mão, depois é o Jordão. Mas eu também quero falar depois dos dois, que eu tenho uma experiência em relação a isso. Aí o Bruno até participou, se ele quiser, ele fala também sobre a nossa corrente de oração, para aquele tema que a gente falou do MES, aí se você quiser, você já fala e já segue. Bem rapidinho, né? Quem passou por uma situação semelhante também foi o Júlio Nunes. Você conhece o Júlio Nunes, ou Matheus? Então, ele e Humberto foram com um grupo de teatro fazer uma apresentação aqui no interior do estado, não lembro, né? E o Júlio Nunes, ele precisava digitar lá, fazer um negócio no computador. Ele estragou 2 computadores, tá? Só dizer isso. O computador travou, aí arrumaram outro. Não, vamos para tal. O computador não funcionou de jeito nenhum. E arrumaram outro computador. Eu sei que eles tiveram que arrumar outra solução para resolver lá o problema, que eu não sei se era pesquisa, não, o Beto que talvez soubesse contar melhor o que foi, né? Agora, o Júlio Nunes, ele é um médium ostensivo, né? Então, foi uma coisa assim bem intensa. E ele pediu também, ele falou assim, eu não quero ser médium, isso ó, há muito tempo atrás, né? Ele falou assim, então, quer dizer, ele, da parte dele, combinou com os espíritos, né? Então, vamos fazer uma coisa, ó, usa minha mediunidade para arte, para o teatro. Agora, para outras coisas, por favor, não, né? Então, ele tem utilizado dessa forma mesmo, né? Para escrever peças, para dirigir, para várias atividades, né, de teatro. Jordãozão. E aí, gente? Eu acho muito legal quando a gente vai referir sobre o tema prece, que a gente tem que lembrar também que a prece, ela muito mais do que um ato de parar um momento, meditar e agradecer, pedir, louvar com o coração, ela é uma maneira de também levar a vida, né, que a doutrina ensina pra gente. Ela é uma postura diante da existência. Isso se encaixa muito quando a gente está tratando de arte.
porque a prece como uma manifestação dentro da arte, ela funciona de uma forma muito bonita, né? Quando a gente está tocando uma música que traz uma mensagem de esperança, uma mensagem do bem, uma mensagem que empodera as pessoas, a gente está fazendo uma prece ali. Aquela música é uma prece. Quando a gente está atuando, declamando algum poema que traga uma reflexão, que nos faça desconstruir nossos preconceitos, que nos faça ir além de onde a gente chegou, a gente está fazendo uma prece. Então é muito legal compreender essa dimensão de que a prece também é um estado. Além de um ato que a gente faz, é um estado mental, é um estado espiritual que a gente busca se conectar com Deus nas mais diversas ocasiões de nossa vida. Isso aí é muito diferente de ser fanático, de querer fazer prece para qualquer coisinha, mas é buscar essa comunhão com Deus, assim. E o Evangelho, ele é muito claro, eu nunca esqueci quando eu li, no momento que eu precisei, assim, que eu estava nessa dúvida, como é que eu vou fazer para espiritualizar minha vida aqui na Terra? Eu estava assim pensando, como é que eu faço para no meu cotidiano eu conseguir ter essa espiritualização, esse olhar, essa postura espiritual diante da vida? Aí quando fui abrir o Evangelho, isso foi de manhã, cedo, veio a mensagem lá, salvo engano, é o homem no mundo, e ela fala, você quer saber como é que você vive a vida que você tem que viver aqui na Terra? Porque ninguém pode fingir que não está na Terra, ou fugir dos acontecimentos da Terra. Mas o ponto é essa conexão com Deus. É o que ele fala. Se esforça para poder se conectar com Deus ao longo do seu dia. Então, a prece como um estado de consciência, um estado espiritual, um exercício para buscar se conectar cada vez mais com Deus, vai fazendo a gente sentir essa força, né? Eu acho legal essa perspectiva também. Pai, você leu essa parte aqui? Você acabou de falar o finalzinho do parágrafo. Então, eu confesso que eu li, mas isso faz 2 dias atrás, que eu estava lendo o texto. Nem lembrava que essa parte era depois. Ele vai falar depois sobre isso. O Baiano compartilha pra gente a experiência dele e aí a gente continua. Não, então, a experiência é que na equipe Um Sonho a gente ia falar sobre um tema muito complicado, né, que era suicídio. E aí a gente resolveu, entre outras as coisas, né, se informar com psicólogo e etc., ter todo esse background. A gente também resolveu fazer uma vibração todo dia e todo dia para a nossa apresentação e para o MS. E a gente também resolveu fazer um culto no lar toda vez que a gente fosse fazer a nossa reunião, ou uma reunião da equipe No Som. E, rapaz, a gente estava muito tranquilo, né? E a apresentação realmente tocava numa ferida muito complexa para qualquer um, né? Para qualquer um, né? Porque quem é que não tem problemas? E o suicídio está relacionado a isso, a depressão, a problemas íntimos e tal, etc. Né? Então, realmente tocava na ferida. E aí, no dia da apresentação, a gente estava lá, pleno, tocando, tipo, e o povo se derramando em lágrimas embaixo, né, e etc. Mas, na minha opinião, foi bastante proveitoso a essa questão mesmo das pessoas, né, estarem ali muito, por conta do assunto, muito sensibilizadas, né? Mas foi importante, porque se a gente não estivesse também, né, Bruno, fortes, firmes, né, com a prece vibracionados, nós estaremos naquele mesmo sentimento, provavelmente ia ser muito, mas muito pior do que... acho que não foi pior, né? Mas a gente ia se deixar levar por aquele sentimento. Eu acho que a mensagem não chegaria da forma que chegou aos corações. Pois é, porque a gente teve vários ensaios em que a gente estava muito mais, vamos dizer, emotivos do que no dia que a gente estava no dia que a gente apresentou. Não que o dia da apresentação a energia fosse menor. É igual o que a gente falou sobre a gente conseguir controlar e lidar bem com as energias que eles trazem pra gente. Porque
tiveram dias que nós mesmos lidamos muito pior com a energia ainda bem menor nos ensaios. Só que naquele dia, como a gente estava fortalecido espiritualmente, como a gente estava em comunhão, a gente realmente conseguiu lidar de maneira muito melhor com toda aquela energia do salão, dos jovens, dos trabalhadores, dos desencarnados que ajudam no MS, dos desencarnados que foram resgatados. Então, é muito, muito, muito importante, principalmente quando você está se preparando para fazer algo que vai ser muito grande, que foge muito realmente da capacidade Da sua individual, alçada, né? da sua alçada e da sua envergadura moral. É de extrema importância estar conectado, porque se você não estiver conectado, você não vai conseguir alcançar ninguém. Essa é a verdade. Se a gente não está sendo inspirado, se a gente não está sendo inspirado pelos bons espíritos, a gente não vai conseguir trazer o belo, a verdadeira beleza, o verdadeiro sentimento que nós precisamos trazer para as outras pessoas. Vamos seguir? Ele está falando aqui, ele estava falando do receptor telefônico que recebe e vibra a sua passagem. A inspiração está chegando nas pessoas. Ele é um pintor ou artista? De repente, sob sua paleta, ele encontrará o segredo da mistura das cores que irá produzir uma nova cor, adaptando-se admiravelmente ao movimento de traços que torna o rosto expressivo ou ao relevo que deve ser dado a um quadro que está em execução. Ele é um pensador, um escritor, um poeta? Desse mesmo cérebro brotarão a ideia, a imagem, a expressão que devem realçar e ilustrar a obra que tem necessidade de revestir uma forma mais elevada e mais colorida. Ele é um músico? No momento em que menos esperar, um acorde, uma série harmônica, uma melodia virão pela suavidade, sua pureza, sua riqueza, irão dar à sua composição um brilho que ela não teria conseguido adquirir. Se o ser humano é, desde o seu nascimento, tornado por um ideal, podeis calcular os novos tesouros que se ligarão a ele. A arte ideal é uma das formas da prece. Seu pensamento atrairá amigos invisíveis muito elevados. A eles será fácil fazer realçar o brilho da chama acesa anteriormente, e da alma do artista brotarão obras inspiradas pelo belo e pelo divino. Que é muito do que o Jordan conversou com a gente, que a arte ideal é uma das formas de prece. É uma forma de você se conectar, é uma forma de você estar em relação com o mundo que a gente, falando a gente, mas muitos de nós não vemos, que é o mundo espiritual. E ele fala uma coisa muito interessante aqui. A primeira frase dessa aqui que está marcada: se o ser humano é, desde o seu nascimento, tornado por um ideal, podereis calcular os novos tesouros que se ligarão a ele. Então, ele mostra aqui a importância de estarmos conectados, de a gente ter um ideal. Se a gente realmente está com esse ideal toda a nossa vida, se a gente trabalha, se a gente se esforça para nos tornarmos melhores, para fazermos um bom trabalho, para fazermos aquilo que a gente veio para fazer, a gente vai ter uma ligação enorme. É como se muitos espíritos dissessem: olha, esse aí realmente ele está trabalhando, ele é digno de receber essa iluminação nesse momento. Então, cada vez mais nós vamos poder contar com esses espíritos que nos ajudam a fazer as obras brotarem. E aqui no final ele fala: elas brotam da alma do artista, porque talvez a gente tenha às vezes uma visão de que porque os espíritos nos dirigem e porque eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, que tudo é deles. E isso traz às vezes uma visão pra gente meio de qual que é o nome? A gente não tem muito um livre-arbítrio e que a gente faz o que os espíritos mandam a gente fazer. E isso não é verdade. Quando a gente está bem equilibrado,
quando a gente está em harmonia, quando a gente está em sintonia com bons espíritos, eles vão permitir a gente escolher o caminho que a gente quer seguir. Eles vão escolher, assim como a Sheila falou, que o rapaz, ele tinha uma mediunidade, ele disse, tudo bem, eu vou aceitar minha mediunidade, eu vou acatar, mas por favor, vocês podem me ajudar a usar essa mediunidade para arte? E assim foi. Eu não conheço ele, então eu não posso dizer pessoalmente se nunca teve nada assim, mas com certeza, se ele estava, se no momento ele estivesse centrado, ele estiver concentrado, os espíritos vão respeitar a sua vontade. E eles vão respeitar aquilo que vem de você. Porque você também tem muita potencialidade dentro de si mesmo. E você tem tudo aquilo que você carrega das outras vidas. Então, de você, inspirado por outras pessoas, vão sair obras belíssimas se você estiver de fato conectado. Então é muito importante a gente lembrar de se conectar à prece. Não precisa ser uma prece como nós imaginamos a prece. A gente pode se conectar através da arte, ouvindo uma música, vendo um teatro, que é todo ponto do nosso, eu digo aqui porque a maior parte de nós, se não todos nós, somos trabalhadores da arte, é todo ponto do trabalhador da arte. O trabalhador da arte, ele está aqui para tentar fazer com que si mesmo, conectar a si mesmo e conectar as outras pessoas a Deus de uma maneira diferente. Você não precisa estar lá o tempo inteiro assim, rezando. Você pode ouvir uma música que é bela, que te leva a sentimentos bons e que vai te levar. Então, a gente precisa lembrar disso. A gente não precisa ficar rezando o dia todo, igual algumas religiões dizem que você tem que rezar o máximo que você conseguir, porque eu não entendo muito bem os motivos deles. Com certeza eles têm os motivos deles, mas nós no Espiritismo, embasados com essa informação, acreditamos que não. Acreditamos que tudo que vai nos conectar com Deus, tudo que é bom, tudo que é belo, vai nos trazer um efeito próximo ao da prece, que é de estarmos em paz, que é de estarmos conectados de fato com o nosso Criador. Tem alguém com a mão levantada, Baiano? Beleza. Pode seguir, então. Geralmente, é necessário que um artista fique em um meio são, porque a chama criadora que o anima pode extinguir-se sob a influência de um ambiente fluídico carregado de moléculas materiais. A verdadeira arte não procura os prazeres da mesa, da carne, e aqueles dos quais o espírito e o cérebro não participam. Isso aqui é parecido com aquilo que o Baiano falou do caso da Joana, que ela estava na MES e ela foi para uma sala, ficou numa sala e escreveu uma música lá. É um pouco disso que ele está falando. O artista ele precisa ficar no meio são. Ele precisa ficar no meio onde as coisas não estão muito materializadas. Você não pode esperar fazer uma obra belíssima, ser inspirado pelos espíritos se você está apegado no meio material, se você está no meio onde as energias são pesadas, onde as energias são ruins. É impossível que eles cheguem a você se você não permita que eles cheguem a você, se você não esteja num ambiente preparado para que eles cheguem a você. É uma diferença muito grande no mundo espiritual para o mundo físico. É uma diferença muito grande de envergadura moral e de luz dos espíritos que estão encarnados e dos espíritos que trazem para a gente essas inspirações. Então, com certeza, se nós não estamos num ambiente preparado, se nós não estamos num ambiente sério de trabalho, a gente não vai conseguir muita coisa. É claro que a inspiração, ela não vem inspiração ou sem inspiração. Ela pode vir em níveis. Ela pode vir um pouco mais fraca, um pouco mais forte, dependendo da nossa receptividade do meio que nos causa. O meio sendo muito pesado pode diminuir muito a influência desses espíritos no nosso trabalho. É como se a gente tornasse a tela, que ele fala, da tela cinza, ainda mais cinza, cada vez mais escura, que vai ser cada vez mais difícil a gente pintar sobre ela. Mas não é importante saber também, Bruno, que por isso, na verdade, é tão importante a gente fazer as nossas reuniões dentro das casas espíritas, né?
Porque as casas espíritas é um ambiente, geralmente, né? É um ambiente, como é que ele chama? Preparado? Preparado? Preparado e etc, né, Sheila? E é tanto que as pessoas, às vezes, não entendem o porquê disso, né? Mas, às vezes, às vezes não. Aí, quando a gente começa a refletir isso tudo, a gente vê como é algo simples, né? Até como exemplo de uma outra área, que é a mediúnica, as pessoas falam assim, né? Ah, você não pode dar passividade no evangelho no lar na sua casa, né? Aí, Nem na Pedra da porque eu Cebola. sou médium, eu não posso dar passividade lá na minha casa, eu não posso dar para um espírito que queira falar ali. Na verdade, você imagina, você está ali, né? Como se fosse assim, uma hora na casa espírita é como se fosse as pessoas pegassem uma ficha, né? E vá lá ser atendido por esse fulano aqui do telemarketing, né? Na sua casa é como se não tivesse ficha, né? É como se fosse várias ligações para você ao mesmo tempo. E aí você vai saber lidar com aquilo dentro da sua casa, que às vezes tem um vizinho, mas a minha casa é protegida, mas às vezes a casa do vizinho é protegida, a casa do seu vizinho ao lado é protegida, a rua é protegida. Então, são por coisas assim simples, que às vezes a gente não entende o porquê dessa proteção. Na casa espírita, há toda uma proteção, uma redoma, onde só entra aqueles que são permitidos, né? Então, a mesma coisa com as inspirações através da arte, né? Claro, quando não tem a oportunidade de poder fazer dentro da casa espírita, é claro que não vamos deixar de fazer, como a gente não está deixando de fazer agora. Mas é importante termos essa rotina de a gente fazer as coisas dentro da casa espírita, exatamente por lá ser um ambiente protegido, ser um ambiente onde as inspirações possam vir melhores e tal, e etc. E se a gente não pode estar nesse ambiente são da casa espírita, que a gente pelo menos torne a nossa casa um ambiente são a maior parte do tempo. Porque a gente sabe que dentro de casa existem as brigas, existem os desentendimentos que atrapalham um pouco o negócio. É muito, muito difícil tornar uma casa 100% protegida 100% do tempo. Então é muito importante. Mas ele fala, geralmente. Porque podem acontecer coisas específicas em momentos específicos que é importante que algo aconteça. Eu não sei se eu posso contar essa história aqui, mas eu vou contar do mesmo jeito. De uma história do Cachel. Eu nem conheço o Cachel, tô contando a história. De que vocês estavam na Pedra da Cebola. Você quer contar essa história? Você sabe melhor Na que eu. Pedra da Cebola? Ou você não tava? Eu não sei. Depende Não da sabe. história. Que ele disse que o ambiente fora da federação não poderia não ser um lugar protegido e que por isso era importante que não desse passividade. E ele foi fazer a prece final e ele deu passividade. Então, mas pode acontecer, porque ele disse geralmente é necessário. Mas pode ser que em algum momento específico um espírito precise se comunicar e dar realmente uma mensagem. Nós precisamos discernir o que é bom, o que é ruim. Quais inspirações boas estão trazendo pra gente. Porque a gente não pode simplesmente negar uma inspiração boa porque a gente não está dentro da casa espírita. A gente não pode simplesmente dizer assim, veio uma ideia aqui na minha cabeça, mas poxa, eu não estou na casa espírita, então não vou fazer. O mais importante é saber discernir o quanto o que é bom do que é ruim e também muito importante nos mantermos sãos, porque a gente sabe que a gente influencia no meio que a gente está. Então, se no momento nós estamos contribuindo para que o ambiente fique são, para que o ambiente fique limpo, para que o ambiente fique propício para que os espíritos possam trazer a gente, mesmo que a gente esteja fora da casa espírita, a gente pode acabar recebendo uma inspiração, uma passividade, assim como aconteceu lá no caso de vocês. Era até engraçado que ele fala que não pode dar passividade e depois acabou acontecendo. Foi na casa da Sofia, cara. Numa reunião lá.
Então me Mas às contaram errado. vezes não, mas numa reunião da equipe, assim, de finalização e tal, aí ele deu a passividade lá. Inclusive, eu senti a passividade, mas eu não quis dar, porque eu não sou dos negócios. E aconteceu a mesma coisa no Ânima. Eu não quis dar passividade, foram para outra. Ai, ai. Então, realmente, às vezes, quando tem que vir para conversar e tal, etc. Mas no Ânima, a gente estava dentro da Casa Espírita, a gente estava dentro da Casa do Caminho. Então, assim, e aí a Carol, que era do Ânima antigo, deu a passividade, falou e tal. Eu vou receber os espíritos. Tá fugindo. Não vamos Mas receber. aqui... não vou, vai para outra. Eu achei incrível que o Stetter trouxe essa questão da verdadeira arte, não procurar os prazeres da mesa, da carne e afins, onde o espírito e o cérebro não participam. Eu acho muito bacana essa lembrança que ele dá, que a verdadeira arte a gente sente como algo que vem lá do fundo, né, das pessoas, da inteligência delas, do coração, da profundidade do espírito que aquele ser coloca. E isso acontece, inclusive, em outras, por exemplo, músicas de quem nem sequer é espírita, cara. Por exemplo, Milton Nascimento, Lenine, só para dar um exemplo de algumas pessoas que fazem músicas incríveis, que eu não sei se são espíritas, mas eles conseguem colocar essa alma. E aí você vê, né? O bem é incontestável, né? O bem é o bem em qualquer parte, a luz é a luz em qualquer parte. Às vezes você não está nem entendendo o que foi aquilo, mas você sente aquela força boa, né? E é importante a gente lembrar, porque essa questão da verdadeira arte não está em ambientes onde o culto à matéria está presente, porque é uma lembrança também da importância da vigilância e da importância de quais são os valores que têm guiado a nossa vida, sabe? A gente tem dado muito valor à matéria propriamente dita, que é um instrumento, ou a gente tem dado valor àquilo que é eterno? Eu acho muito bacana essa lembrança dele. E aqui eu achei muito interessante que ele não falou assim, a verdadeira arte não procura os prazeres da mesa da carne e aqueles dos quais o espírito e o cérebro não participam. Ele não falou que a verdadeira arte rejeita os prazeres do corpo. Porque tudo aquilo que é bom, ele tem que nos englobar como um todo. Nós somos espíritos que possuímos um perispírito para podermos, no mundo espiritual, nos comunicarmos e interagirmos com outros. E possuímos, hoje encarnados, um corpo físico. Quem nunca sentiu um arrepio na hora de ouvir uma música bela, vai dizer que isso não é prazeroso. Não é prazeroso sentir aquele frio na barriga que sobe aqui na nuca quando você ouve uma música muito bonita que te toca muito. Então, a gente tem que lembrar que a gente não pode ter um culto ao corpo, mas a gente também não pode abominar o nosso corpo. Foi exatamente o que o Jordan falou, que a gente precisa viver como os homens do mundo vivem. Os homens do mundo vivem como? Com um corpo. O nosso corpo, ele é um instrumento divino para que nós possamos, nesse mundo material, trazer as coisas de Deus, trazer aquilo que nos compete do reino de Deus para cá. Nossa missão é edificar a nossa parte do reino de Deus na Terra. E para isso a gente precisa do nosso corpo. Então é muito importante que a gente entenda que não é simplesmente negar todos os prazeres do corpo que a música ou qualquer tipo de coisa traga para nós. É entender que aquilo que é bom, aquilo que é belo, vai nos englobar por um completo. Isso vem do nosso espírito, isso é sentido no nosso espírito e isso é sentido no nosso corpo físico também. Eu acho isso muito interessante. Eu achei muito maneiro na hora que o Jordan falou e acabei pensando um pouco nisso. E você percebe que ele coloca os quais o espírito e o cérebro não participam. Então dá para participar quando tiver essa questão da mesa, da carne, que é a matéria propriamente dita. Então, e entra lá no final do livro dos espíritos, que eles falam, o problema nunca será as paixões. O problema é quando elas nos controlam. Porque as paixões são tipo um corcel. Se você controla ele, tá suave. Mas se ela te controla, aí tem algo desequilibrado.
é isso. Deus deu as paixões pra gente, os prazeres pra gente. Mas a gente é muito mais, né? Exatamente. Brunão, então, cara, eu acho que porque a gente começou 18h40 mais ou menos, né? Mas aí eu acho que se for rápido aí dá para ler até o Não, final, para você não ficar com a próxima aula, cara, de novo. não tem nenhum problema. Por mim, tranquilo. Ai, Jesus. Melhor que a Mas gente converse com mais calma. então beleza, então. Mas aí você pode acabar esse e aí na próxima aula quem quiser já pegar, você pode jogar um pouquinho para baixo, Bruno, fazendo um favor? Falta pouquinha coisa para esse aqui. Falta aí essa quarta lição, quem puder pegar esse primeiro e segundo item aí, me chame no privado, coloque lá no grupo, que Rapaz, aí... eu não sei se tem como dividir os itens, não, porque ele não fala Porque eu acho que tá ele dá dentro só, do texto, né? Como se fosse isso, né? ele dá só os temas que ele vai falar No na texto. comunicação dele. Aí Que fica eu bom. acho que é também quando é lição, assim, eu acho que é psicografia do esteta, É. que está entre parênteses ali também, então... Enfim, para quem quiser pegar essa quarta lição, por exemplo, né? Quem não quiser, como eu falei, não tem problema também que eu fico a partir disso. Mas me avisem lá, quem quiser, no grupo ou no privado, podem me chamar. Mas queria agradecer ao Bruno novamente por conduzir a nossa aula brilhantemente e lindamente, porque ele é lindo, né, gente? Essa belezura de menino. E agradecer a todo mundo que chegou. Maurício, seja bem-vindo, mesmo que seja um pouquinho tarde, tá? Mas sempre bem-vindo aí. Eu espero que você consiga chegar um pouquinho mais cedo, dias antes e tal. Mas, enfim, é isso. A gente vai fazer a nossa prece. Quem é que poderia nos guiar em prece neste momento para a gente terminar e poder estar elevado, como a gente viu mesmo sobre o estudo hoje, sobre a prece, né? Também uma parte e tal. Oh, que beleza! Tá bom então, Laura. Obrigado. Laura, se você quiser, você pode falar aí com as pessoas sobre aquela questão que você jogou no grupo rapidinho, mas aí depois não vai estar gravado no YouTube, né? Mas aí a gente pode discutir aqui rapidinho. Peço para que as pessoas não saiam depois da prece para a gente discutir rapidamente aqui. Pronto, tá certo. Então, o que é que acontece? Enquanto estava todo mundo conversando hoje, né, sobre o tema, eu resolvi fazer a prece diferente, já treinando, entendeu? Então, assim, aqui eu vou começar aqui. Então, se eu errar alguma coisa, gente, perdão, é nervosismo. Eu disse que eu ia fazer a prece, aí meu coração já começou a bater 30 vezes mais rápido. Mas vamos lá, então, para a nossa prece de hoje. Ai, Jesus, que nervoso. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições.
Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos de teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Tchau, pessoal do YouTube. Até semana que vem.